Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você nessa noite, e eu oro para que, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, que Ele fale com você também. Eu não quero atrapalhar o Espírito Santo, eu quero ser um instrumento de bênção aqui, e aquilo que eu não souber expressar com as minhas palavras, que Deus possa falar ao seu coração de uma forma que você entenda, de uma forma particular. Nós, muitas vezes, entre nós, que somos família, né? Pai, mãe, irmãos, nós temos uma linguagem interna, não temos? Nós temos piadas que às vezes só nós entendemos, nós temos um linguajar que só nós entendemos, e Deus também é assim conosco. Deus tem uma linguagem que é única para mim e para você. Quantos creem nisso? Digam amém. O tema da mensagem é: pare de lutar sozinho. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado isso? Para de lutar sozinho. Pare de lutar sozinho. O texto inicial, eu vou citar alguns textos aqui, mas o texto inicial que o Senhor colocou no meu coração está em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui também. Fica à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Esse texto, embora nós já tenhamos usado ele muitas vezes para falar sobre casais, a maioria dos pastores, dos líderes, utiliza esse texto para falar de casais, não é verdade? Vocês já ouviram isso em alguma reunião para casais, alguma rede de casais, algum casamento? Esse texto é muito usado para casais, e ele pode ser usado para a realidade de casais, mas Salomão está falando aqui não de um casamento, embora o texto tenha uma aplicabilidade geral para casais, mas o que Salomão está falando aqui não é sobre um casal. Ele está falando de companheirismo, ele está falando da importância de termos alguém do nosso lado. Por quê? Porque duas pessoas trabalhando juntas ganham mais. A primeira coisa que ele fala: duas pessoas que trabalham juntas ganham mais. Quem é casado aqui pode afirmar isso. A maioria das coisas que nós conquistamos na nossa vida foi depois que nós nos casamos, não é verdade? Porque o solteiro não tem esse discernimento de guardar dinheiro, salvo exceções, mas a maioria das pessoas sozinhas não consegue guardar dinheiro, não consegue prosperar, e aí depois que casa, motivado pelas circunstâncias, ele consegue ganhar mais. Duas pessoas trabalhando juntas ganham mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. A importância de nós não andarmos sozinhos, porque quando nós caímos, se nós estivermos andando sozinhos, nós vamos continuar prostrados. Mas se nós estivermos ao lado de alguém, se nós cairmos, essa pessoa vai nos estender a mão e vai nos ajudar a nos reerguermos. E aí ele termina dizendo assim: se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Infelizmente, o que nós mais temos visto são pessoas caminhando sozinhas. Todos nós aqui, a maioria de nós, eu posso afirmar que tem muitos problemas que você tem enfrentado sozinho, sozinha.
Você sofre sozinho, você luta sozinho, você peleja por uma causa sozinho. E a Bíblia não aprova isso. A Bíblia manda que você se cerque de alguém. Eu não estou nem chegando a Deus, não. Deus, é claro, Ele tem que ser a prioridade na nossa vida, o maioral na nossa vida. Mateus capítulo 11, 28, a gente leu na casa do Éder ontem. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus falando isso para as pessoas. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem de mim o meu fardo, porque o meu fardo é leve e suave. Ou seja, o que eu exijo de vocês não é algo difícil de se cumprir. Jesus está falando isso. Então nós temos que nos achegar a Deus, temos que nos achegar a Jesus, ao Espírito Santo. Só que muitas vezes eu procuro Deus, e onde que eu vou encontrar Deus? Onde que o Espírito Santo falou que Ele habita agora? Deus habita em igrejas? Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Onde que Deus habita? Em nós. Então, se eu quero procurar Deus, eu vou atrás de alguém da minha confiança, alguém que torça por mim, alguém que quer o meu sucesso. Não é se aliançar a qualquer um, não. Alguém que seja idôneo, alguém que vá contribuir com o meu crescimento espiritual. Se uma pessoa te aproxima mais de Deus, se ela tem palavras de fé, de esperança, de consolo para a sua vida, se ela traz você para a igreja, para a presença de Jesus, garra com essa pessoa, gruda com essa pessoa. Agora, se uma pessoa te afasta de Deus, só te leva para o crime, para a balada, para a noitada, sai fora dessa pessoa. Ande com as pessoas certas, mas não ande sozinho. Não ande sozinho. Não, fiz bobagem aqui, né? Depois você edita aí, Gabriel. O segundo versículo que eu coloquei é em Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Essa expressão, ajudadora idônea, significa que Deus preparou alguém que estava apta, pronta para ajudar o homem. E é interessante nós percebermos que na criação, tudo que Deus fez, Ele dizia: isto é bom. Deus fez os céus e os mares e dizia: isto é bom. Deus fez as árvores, Deus fez as plantas, as águas, e sempre dizia: isto é bom. Só teve um momento em que Deus falou: isto não é bom. Foi nesse momento aqui, ó. Não é bom que o homem esteja só. Irmãos, nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. Se Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só, é porque não é bom mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas descobriram a principal forma de tortura. Quando eles queriam torturar alguém, para que a pessoa confessasse algo, para que a pessoa fosse castigada, não era chicote, não era choque elétrico, não era nada disso. Sabe qual que era a pior forma de tortura e que é utilizada nos presídios até hoje? Solitária. Você vai ficar não sei quanto tempo na solitária. O homem tem necessidade de se relacionar. O homem tem necessidade de conversar, de estar com alguém, de ser abençoado e abençoar. Então, a pior coisa que pode acontecer com a gente é ficar sozinho.
Nós corremos atrás de muitas coisas, como eu falei. Eu quero que você imagine agora uma cena. Imagine que você é a pessoa mais rica do mundo. Você é o... Quem? Fala aí, o cara do Facebook lá, o Zuckerberg. Você é o Zuckerberg dessa geração. Tem dinheiro demais. Você tem 8 carros zero na garagem. Você tem uma mansão. Você tem casa na praia. Você tem dinheiro em ações, dinheiro para dar e emprestar. Você tem as roupas com as melhores grifes do mundo. Você tem a melhor comida na sua geladeira. Tudo. Só que nesse mundo imaginário que nós criamos aqui, só existe você. Só você, mais ninguém. Teria alguma graça? Fala a verdade. Teria algum sentido? Sim ou não? O que importa para nós? É riqueza? É roupa? É posição social? O que importa para nós são vidas, são pessoas. E muitos de nós dão um valor excessivo às coisas. Se quebrar isso aqui, pelo amor de Deus, é uma briga lá em casa. Mas não damos valor às pessoas. Temos dado um valor excessivo aos bens materiais, sem nos preocupar com aquilo que mais importa, que são pessoas. Não ande sozinho. Você está deixando de lado amigos, parentes, familiares, passando muito tempo na rede social, passando muito tempo na televisão. Nós criamos um mundo particular para nós, onde nós somos o centro das atenções, e as redes sociais são isso. O que é o Facebook? É um site onde a pessoa principal sou eu, a atração principal sou eu. É o que eu posto, é o que eu comento, é o que eu marco, é o meu Instagram, o quanto ele é visto, o quanto ele é visualizado. Só que isso tem me afastado das pessoas, tem feito com que eu caminhe sozinho. E a palavra do Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Um outro versículo que eu coloquei e que serve como um exemplo para nós, que muitas vezes temos enfrentado batalhas em oração e sozinhos, a gente não busca apoio. Olha essa passagem aqui, que interessante. Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao verso 13. Sucedeu que os amalequitas, esses amalequitas são inimigos de Israel, tá? Os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Refidim foi o lugar onde o povo murmurou contra Moisés e disse assim: nós vamos morrer de sede aqui, não tem água para nós bebermos. E Moisés foi e falou com Deus: Deus, não tem água para o povo, o que nós vamos fazer? Nós estamos no meio de um deserto. Deus falou assim: Moisés, sabe aquela vara que você abriu o mar? Pega essa vara e fura a rocha. E Moisés fez isso, foi lá, furou a rocha, e quando ele furou, saiu água da rocha. E o povo foi saciado ali a sua sede. Refidim é esse lugar. Então os amalequitas vieram atacar Israel em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam.
Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela não se assentasse. Então Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Eu gosto muito de fazer ilustrações, porque quando a gente faz uma ilustração, você não esquece mais. Você pode esquecer a mensagem toda, mas se eu fizer um teatrinho aqui, você não esquece. Quer ver? Vem aqui, Márcio. Pastor Márcio, me ajuda aqui. Os amalequitas foram lutar contra Israel. Moisés, Moisés, hein? Moisés falou com Josué assim: Josué, pega os melhores homens, junta um exército e vai para a guerra. Só que enquanto você está lá na guerra física, eu estou aqui na luta espiritual. Porque Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra potestades e principados que atuam nas regiões celestiais. Então, enquanto você luta lá, Josué, com espada, com lança, escudo, eu vou estar aqui intercedendo pelo povo. E eu vou para o alto da colina com as mãos erguidas, interceder. A Bíblia diz, fica com as mãos erguidas, a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia na batalha. Olha o poder da oração, ainda mais a oração de um líder como era Moisés. Só que a luta começou a demorar, e como a luta foi demorando, Moisés começou a se cansar, e as mãos dele começaram a desfalecer, e à medida que as mãos dele iam abaixando, à medida em que Moisés deixava de orar, Israel começou a perder a batalha. Quando você deixa de orar, as suas batalhas deixam de ser vencidas. Quantos estão entendendo? Digam amém. Quando você começa a parar de orar, o inimigo começa a prevalecer. Glória a Deus que Moisés não andava sozinho. Diga, não ande sozinho. Vieram então dois amigos de Moisés, Arão e Hur. Vem cá, Bruno. Bruno está aqui. Vem cá, Éder. Arão e Hur chegaram, encontraram aquela cena, Moisés desfalecido, Israel perdendo a batalha. Hur demorou um tiquinho mais para chegar, estava cuidando das crianças. A Bíblia diz que eles pegaram uma pedra e colocaram embaixo para ele sentar. Nós não precisamos de pedra porque nós temos cadeiras confortáveis aqui. Vai lá, Arão, pega uma cadeira para ele, porque ele já está na colina há muito tempo orando. Moisés aqui devia ter uns 80 anos de idade, tipo o Márcio mesmo, não, brincadeira. Colocaram uma cadeira, uma só. E olha só o que a Bíblia diz. Avança só um pouquinho. Arão e Hur mantinham as mãos de Moisés, um de cada lado. Segura as mãos dele. Os braços dele estavam doendo. Então, eles seguraram um de um lado, outro do outro. E Moisés continuou orando. E nesse momento em que eles fizeram isso, Israel venceu os amalequitas. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, fica assim por enquanto. Haverá momentos na sua vida em que você não vai querer saber de orar, você não vai querer saber de ler Bíblia. Por isso que você não deve andar sozinho. Tenha pessoas que vão sustentar você nos dias que você estiver fraco, nos dias que você estiver abatido, nos dias que você estiver cansado. É importante ter pessoas ao seu lado, não pessoas para levar você para o boteco. Ah não, vamos tomar uma, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um churrasco. Não, pessoas que vão ajudar você a se reerguer, pessoas que vão estender a mão, pessoas que vão orar com você. Eu tenho certeza que
Arão e Hur não ficaram ali só segurando as mãos de Moisés, eles devem ter orado juntos, né? Eu posso conjecturar isso aqui. O importante é que Deus deu essa direção a Moisés e a batalha foi vencida. Você tem prevalecido nas suas lutas internas, nas suas lutas externas. Se você tem sido derrotado pelo cansaço, vou tomar uma água aqui porque começa a falhar a voz. Se você tem sido derrotado, vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pela falta de iniciativa, junte-se a pessoas. Pode ter certeza que você não vai achar pessoas perfeitas, não. Os dois aqui são cheios de encrenca também, cheios de problema. Menino para criar, dívida para pagar, né? São cruzeirenses, um tanto de coisa. Segue o líder. Mas o problema é que é melhor estar com eles, porque eles levaram uma força, um ânimo para esse aqui que estava desfalecido. Então, você pode esquecer a mensagem toda, vai ter mais versículos, mas isso aqui você vai lembrar, essa cena aqui você vai lembrar. Ande com pessoas que estarão dispostas a te reerguer, a te sustentar nos dias maus, nos dias de dor, de fraqueza, de tristeza. Amém? Dê um aplauso para a nossa equipe de teatro aí, em nome de Jesus. Obrigado. Outra coisa que eu quero colocar aqui sobre o poder de andar junto com alguém, de ter uma pessoa ao seu lado, foi ensinado por Jesus também. Todo princípio bíblico, ele tem que ter um contraponto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas. Ele tem que ter respaldo em várias passagens, porque senão fica parecendo que nós inventamos um negócio aqui. Mas olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 18, do verso 18 ao verso 20. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que Jesus está falando aqui? Sobre o poder da concordância. Eu incentivo sempre a nós buscarmos a Deus na intimidade. Mateus 6,6, né? Entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Senhor. Isso é bom, a intimidade, né? Você ouve a voz de Deus de uma forma clara, de uma forma nítida. Mas é importante também nós nos aliançarmos com alguém quando formos orar por alguma coisa, porque há um poder na unidade. Tudo que vocês, Jesus falando para os discípulos deles, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. É importante, quando eu for orar, chamar alguém para orar junto comigo e falar com a pessoa assim: eu vou orar, você pode concordar com a minha oração? Amém. Vamos ver o que você vai orar aqui. Senhor, salva a minha família, tira o meu filho das drogas, abençoa o meu casamento. E a outra pessoa: amém, Jesus, amém, eu concordo com essa oração, Senhor. 2 pessoas concordando sobre um assunto. E aí Jesus está dizendo aqui, o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso vai ser feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Então Jesus está aqui.
é um princípio bíblico. Quando nos reunimos em nome dele, ele se faz presente. E aí aqui nós podemos orar. Por que muitas vezes no final do culto eu peço às pessoas para orarem, para ficarem de pé, para vir aqui à frente? Porque há um poder de concordância na oração coletiva. Quando nós oramos de forma coletiva, nós estamos cumprindo esse princípio aqui de Mateus 18. E aí o que nós pedimos aqui é ligado no céu. As portas do inferno não prevalecem, não é contra mim, é contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Um outro versículo que eu quero usar para argumentar aqui com você sobre esse assunto. Provérbios capítulo 11, verso 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Algumas versões dizem assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Toda decisão importante que você for tomar na vida, busque conselhos, ouça pessoas, ouça quem te quer bem, ouça sua mãe, ouça seu pai, ouça sua esposa, seu marido, ouça um filho seu que de repente tem um entendimento sobre aquele assunto. Até a semana passada eu estava para tomar uma decisão muito importante e eu fiz questão de ouvir várias pessoas. Eu coloquei o assunto para várias pessoas, para minha mãe, para minha esposa, para amigos, para pessoas que estavam próximas a mim, e eu dizia: o que você acha disso? Porque na multidão de conselhos há segurança. Aonde que eu vou ouvir esses conselhos, irmãos? Nas pessoas. Está vendo a importância de você não andar sozinho, de você não lutar sozinho? Um conselho pode mudar um destino, um conselho pode mudar a trajetória de uma vida. Eu conheço pessoas que, se tivessem ouvido bons conselhos, teriam sido felizes, não teriam dado tanta cabeçada na vida. Mas nós temos uma tendência natural a querermos resolver tudo sozinhos. E aí surge um assunto, a gente começa a pensar e pensar e pensar sozinho. E chegamos às nossas próprias conclusões sozinhos. E tomamos as decisões sozinhos. Só que muitas vezes nos lascamos não sozinhos. Quem está ao nosso redor também sai sofrendo as consequências. É ou não é verdade? Então, lembra disso aqui. Se não houver sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Ainda em Provérbios, no capítulo 15, verso 22, olha o que Salomão escreveu, o homem mais sábio do mundo. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Tem um ditado popular que diz que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, não é isso? Eu não preciso andar por um caminho para saber se vai dar certo, sendo que alguém já passou por ali, alguém já viveu essa situação, alguém já enfrentou esse problema. Então que tal você ir lá nessa pessoa? Que tal você se aconselhar com ela? Se aquela pessoa tem batalhas vencidas em uma determinada área na qual você está passando por uma dificuldade, vá até ela. Falou: eu queria conversar com você, porque eu sei que você uma vez passou por um problema semelhante ao que eu estou enfrentando. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Não despreze a experiência das pessoas mais velhas da sua família. Seu pai, sua mãe, eles podem até não ter Facebook, Instagram, não sei o que, podem estar aí fora de um contexto tecnológico, né, de rede social, mas há uma sabedoria dada por Deus para eles, e você pode ir até eles e dizer: o que o senhor acha disso aqui? O que a senhora acha disso?
Ainda em Provérbios, que é uma fonte inesgotável, de sabedoria. Provérbios capítulo 20, verso 18: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Olha só, nós estamos numa batalha, numa guerra, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos relacionamentos, pela nossa vida espiritual. Todos os dias entramos numa batalha, numa guerra, mas nós vamos sem orientação. Quem sai à guerra precisa de orientação. Quem quer fazer planos precisa de conselhos. Quem são seus conselheiros? Quem são as pessoas que você ouve? Quem você tem buscado? Não adianta buscar conselhos, orientação com quem fracassou em tudo na vida. Quem não está dando certo em nada, eu vou lá atrás dele. A tendência sua também é não dar certo em nada. Procure pessoas que venceram batalhas, que passaram por experiências. Essas vão te ajudar. Olha a importância de andarmos juntos, de termos pessoas ao nosso lado, até para vencer o pecado, para sermos curados. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 5, verso 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem seus pecados uns aos outros. Tem gente que fala assim: não, eu confesso meu pecado para Deus e pronto, acabou. Beleza. Só que se você quiser ser curado, procura alguém da sua confiança. Muitas vezes nós ficamos aprisionados ao pecado porque nós não confessamos. Porque por vergonha, por constrangimento, por causa do julgamento das pessoas, e nós não confessamos. E aí nós passamos a vida inteira presos a um pecado de estimação por falta de confessar ele a outra pessoa. Há um poder meio que terapêutico na confissão. Quando você vai a um psicólogo, a um terapeuta, a um psiquiatra, você espera que ele te dê a solução para os seus problemas. Mas o que ele faz? Senta aí que eu vou te ouvir. Conta tudo para mim. É isso que o psicólogo faz. É claro que eu estou passando de uma forma superficial. Ele tem um entendimento, ele tem a formação, ele tem a preparação para depois te dar um diagnóstico e etc. Mas a cura, a transformação, a restauração, ela vem mais pela sua confissão do que pelas palavras que você vai ouvir de alguém. E para eu confessar, eu preciso de outra pessoa. Atos capítulo 13, versos 2 e 3, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós precisamos de outras pessoas para confirmar o nosso chamado. Eu desconfio muito de pessoas que se auto-intitulam alguma coisa. Se o pastor Márcio está aqui, é porque um dia alguém pôs a mão na cabeça dele e o ordenou ao ministério pastoral, certo? Eu conheço pastores que a gente fala assim: mas da onde você veio? Não, eu mesmo um dia acordei lá e falei: eu sou pastor, e pronto. Salvo raríssimas exceções, o apóstolo Paulo é uma exceção. O apóstolo Paulo não andou com Jesus enquanto Jesus estava vivo. Ele não era um dos 12, nunca foi um dos 12, não é?
Mas em um momento, das suas cartas, ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ele recebeu o chamado do próprio Jesus. Quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus falou com ele. Jesus falou diretamente com ele. Então Paulo, ele teve um chamado assim excepcional, mas na maioria dos casos que a Bíblia cita, esse aqui foi o de Barnabé e Saulo. O Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e Saulo, e eles jejuaram e oraram, e impuseram as mãos sobre eles e os designaram para fazer a obra do Senhor. Você precisa de pessoas, querido. Não ande sozinho. Não deixe que o orgulho faça com que você ande sozinho. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de pessoas para nascer. Porque eu posso estar falando aqui, você pode estar pensando assim: eu não preciso de ninguém. Você precisou de alguém para nascer. Você precisou de alguém para te ensinar a andar, para te dar comida. Vai precisar de alguém para morrer, para enterrar você. O tempo todo, você precisou de alguém para estar aqui agora. Ah, mas eu vim, foi no meu carro. Seu carro foi abastecido por um frentista. O motor do seu carro foi produzido por alguém lá na fábrica. Nós precisamos de pessoas, nós dependemos de pessoas. Hebreus capítulo 10, é o outro texto que eu selecionei aqui, verso 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Algumas versões dizem assim, que não deixemos de congregar. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós não deixemos de nos reunirmos como igreja. Eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que estão querendo levar uma vida cristã fora da igreja. Eu não estou falando fora do templo, mas fora da comunhão com outras pessoas que professam a mesma fé. Isso não vai muito longe. Isso não vai muito longe, porque na sua casa você não tem a mesma disposição em ouvir a palavra que você tem aqui. Você não tem disposição para louvar a Deus, para cantar, para orar igual você tem aqui. É importante nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Todas as pessoas que vêm aqui no culto, eu incentivo elas a voltarem. Ah, pastor, eu era de uma igreja lá perto da minha casa, estou afastado. Volta para lá. Se fica longe para você participar aqui do culto, volta para lá. Não basta assistir uma mensagem no YouTube, pelo Facebook, pela internet. Procure uma igreja. Você que está assistindo aí pelo Facebook, procure uma igreja. Não seja um cristão online, virtual. Procure pessoas que professam a mesma fé que você. Elas vão te ajudar a ficar firmes com Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Não deixe de estar na igreja, não deixe de estar com pessoas, não deixe de se relacionar. Estamos vivendo uma geração que está se isolando, que está se alienando, que só quer se relacionar de forma virtual. Eu gosto muito dessa passagem, a maioria conhece, Salmos 133, o verso 1 ao verso 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali nessa união, ali nessa comunhão, o Senhor concede a bênção e a vida para todo o sempre. Onde há comunhão, onde há união, o Senhor derrama a sua bênção, o Senhor derrama o seu favor.
Não ande sozinho, não lute sozinho. Talvez você tenha lutado sozinho esse tempo todo, por isso que você está tão derrubado aí, acabado. A nossa luta diária não é fácil, irmãos. Eu preciso ter um amigo, eu preciso ter um irmão, eu preciso ter alguém que eu possa conversar, desabafar. O Bruno postou um negócio no grupo da família outro dia, eu ri demais daquele negócio. Ele falou assim: gente, se tiver alguém no grupo da família aqui sem dinheiro, me chame no privado, por favor. Aí ele falou assim: eu também não tenho não, mas pelo menos a gente desabafa. Você que colocou isso. Eu ri demais daquilo. Talvez a pessoa vai te procurar e você não tenha nada para oferecer. O que eu vou fazer? Vamos chorar junto. Vamos nos abraçar aqui, dar a mão e chorar junto. Tá bom, já é alguma coisa. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram também. Mas não ande sozinho, não fique sozinho. Talvez a sua dor tenha sido assim, tão intensa, porque você está sofrendo ela sozinha. Você não tem coragem de conversar com alguém.